Vamos lá, vamos só respirar fundo agora, tá, pessoal? Toma aí uma água. Quero que você pegue uma folha em branco agora e coloque assim, aliviando a bagagem, número 3.1. E eu quero pedir para que vocês escrevam agora o que a gente vai aliviar. A gente vai aliviar algo que impede a nossa prosperidade, que bloqueia a nossa evolução, que atrapalha o nosso crescimento. E é uma palavrinha pequenininha, que a gente quase nunca se lembra. Ou que a gente, às vezes até se lembra, mas não dá a devida importância. Porque se a gente tivesse ideia do quanto isso nos bloqueia, a gente dedicaria mais tempo em exercitar, aliviar esta bagagem. E o que é que a gente vai aliviar agora? É o perdão. A gente vai liberar o perdão. E eu queria que nesse exercício, eu vou te dar 1 minuto a partir de agora, para que você escreva quais são as mágoas que você tem carregado. Que mágoas são essas e por quais pessoas? Todo mundo carrega mágoas. Que raivas, que ódios que você vem carregando. E isso é normal. A gente não tem que ter vergonha de assumir isso para nós mesmos, porque é do ser humano. Quais são as raivas? Quais são os ódios que a gente vem carregando? Quais são as mágoas? Por quem? Escreva o nome dessas pessoas. Se você puder, escreva qual é a mágoa, qual é a raiva. E talvez você fale assim, mas eu não, é alguma coisa, Dani, mas eu não chega a ser uma mágoa, não chega a ser uma raiva, mas é algo que eu não consigo esquecer que tal pessoa fez para mim. Não, eu não sinto raiva, não sinto mágoa, mas eu não consigo esquecer que tal pessoa fez ou deixou de fazer tal coisa para mim. Quero que vocês escrevam e a gente vai concluindo agora. E lógico que eu vou pedir para você retomar essa tarefa. Você pode retomar depois que acabar essa mentoria, ou então num outro momento que você vai reservar, para que você se conecte novamente com todo esse sentimento que está guardado dentro de você, criando verdadeiras doenças emocionais que às vezes podem se transformar em doenças físicas. E você precisa entrar em contato com isso. Não tem como liberar. Eu vou pedir para você levantar esse tapete e tirar toda essa sujeira de baixo. O primeiro passo para você aliviar a bagagem da mágoa, da raiva, do ódio, do não esquecer o que tal pessoa deixou de fazer para você. E eu vou te dizer como liberar esse perdão. Eu vou te explicar isso. É tão simples. É quando a gente começa a praticar o autoconhecimento e a gente começa a perceber que a gente tem limitações. E a gente começa a perceber que a gente erra com as outras pessoas. Lógico, talvez você vire para mim e fale assim, Dani, mas eu nunca errei desse jeito. Pois é, nós somos todos diferentes um dos outros, estamos aqui para cometer erros diferentes, para que dessa forma possamos evoluir, não só como ser individual, mas como todo que somos. Porque a gente não pode se enganar, né? Achando que nós somos
onipotentes, nós somos seres individuais, porque nós somos individualizados. À medida que cada pessoa tem defeitos diferentes, assim como as nossas impressões digitais são diferentes, individualizados. Mas nós não somos individuais. Cada um de nós é como se fosse uma gota dentro de um imenso rio chamado vida, onde Deus habita. Cada um de nós é uma pequena centelha, uma pequena parte de Deus, do próprio Deus. E cada um de nós carrega um pouquinho de defeito, e aí a gente vai se encontrando, e esses defeitos vão se misturando, e a gente vai se magoando, para que a gente possa aprender a perdoar coisas diferentes. E quanto mais a gente se conhece, reconhece os nossos erros e reconhece os nossos defeitos, a gente vai percebendo que o fulano fez aquilo com a gente, que na verdade ele não fez com a gente, ele pode ter feito para a gente, mas ele não fez com a gente. Porque aquilo era o máximo que ele sabia fazer. Porque aquilo era o melhor que ele tinha para dar. Assim como você hoje está fazendo o melhor que você tem a fazer. E o melhor que você tem para fazer hoje é melhor do que o melhor que você conseguia fazer o ano passado já. Que é melhor do que o melhor que você conseguia fazer há 10 anos atrás, provavelmente. E não nos cabe julgar em que estágio que o outro está ou deveria estar. Cada um tem a sua história de vida. E cada um dá aquilo que tem para dar. Dani, mas tal pessoa tem sido extremamente egoísta comigo. Talvez a única coisa que essa pessoa tenha aprendido na vida seja o egoísmo. Eu vou até te dar um exemplo, né? Não sei se você já teve a oportunidade de conviver com médicos, e principalmente com médicos cirurgiões. E se tiver algum médico cirurgião aqui que não tiver esta prática, eu vou pedir que me perdoe, porque como eu tive um relacionamento e muita convivência com médicos, eu não estou falando da boca para fora, eu estou falando de algo que eu ouvi muitas vezes, tá? De uma fonte segura que foi de dentro de uma faculdade de medicina. Os cirurgiões, eles têm uma fama de serem arrogantes, né? Por quê? Porque eles acreditam mesmo que eles têm o dom de salvar vidas. E, na verdade, quem só tem esse dom, a gente sabe, é Deus. Eles só são instrumentos que estão usando uma ferramenta chamada medicina para cumprir a missão de vida deles nesse planeta, para cumprir a missão de vida tem a ver com a medicina, mas isso é só uma ferramenta para que eles cumpram o propósito de vida deles. Cada um tem o seu e eu não tenho nada a ver com isso. Mas são tidos como arrogantes na sua maioria porque tem o status já da profissão médico, né? E essa coisa que dentre os médicos, o cirurgião é o que mais salva vidas, né? Então, o que mais se aproxima de Deus. Eles têm essas piadas e coisa e tal. E aí, o que acontece? O cirurgião, ele tem sempre, dentro da sala de cirurgia, um instrumentador, que é a pessoa que vai passar o instrumento para a mão dele. E aí, normalmente, isso é um traço já, uma cultura do cirurgião. Vamos supor que ele pede o bisturi, né? E o instrumentador, ele tem que passar o bisturi assim, o corte para dentro, para que o cirurgião já pegue o bisturi do jeito certo, para que ele não precisa ficar manipulando, mudando de mão. Então, existe o jeito certo de passar um instrumento. Quando o instrumentador passa o instrumento na posição errada, existe uma cultura dentro do meio, não sei se existe ainda, mas há 10 anos atrás existia, que o cirurgião pega o instrumento e arremessa no chão. Joga no chão. Porque o instrumentador errou. Sabe por que eles fazem isso? Porque os alunos de medicina, para se tornarem cirurgiões,
eles são instrumentadores dos seus professores durante a faculdade. Então, eles são a pessoa que entrega o instrumento para o professor. E ninguém explica para eles, antes de ser instrumentador, como eles devem entregar o instrumento. E se aquele aluno ele não foi extremamente observador em ter prestado atenção em como o outro trabalhava, e ele nunca presenciou uma cena dessa, é muito provável que ele erre. E o que o professor vai fazer? Vai jogar um instrumento no chão. Portanto, o que ele aprendeu a fazer dentro da escola de medicina? Ele aprendeu que quando ele recebe o instrumento errado, ele joga no chão. Por que eu te contei essa história e te dei esse exemplo real? Para que você entenda que aquilo que o cirurgião está fazendo quando ele joga o instrumento no chão é o melhor que ele sabe fazer. Ele acredita que é aquilo que ele tem que fazer. E se você começar a perceber nas pessoas que te causaram mágoa, que te causaram raiva, que o que ela fez com você, para você, é o melhor que ela consegue dar, você começa a enxergar essa pessoa com um outro olhar. E aí você começa a entender o que é o amor que a Bíblia fala. Ame ao próximo como a si mesmo. E às vezes a gente pensa assim, eu não tenho condição de amar aquela pessoa, porque ela me fez muito mal. Só que o amor que Deus fala através da Bíblia, que ele explica através da Bíblia, é justamente esse amor de compaixão. Você não precisa amar no sentido de querer um bem tão grande para aquela pessoa que te fez tanto mal, que talvez matou um filho seu, sei lá. Você não precisa amar essa pessoa dessa forma, não é esse amor. O mesmo amor que você sente pelas pessoas que você ama, não é esse. O que eu acabei de te explicar, quando você começa a ter esse olhar para as pessoas, é o amor que nós temos que ter pelo próximo. De entender que por mais que aquela pessoa esteja nos magoando, é o melhor que ela sabia fazer, ainda que isso seja um mal muito grande. E aqui tem algo muito importante que você, não sei se é o seu caso, mas se for, você precisa liberar para que você possa ter prosperidade e realização, que é o perdão aos seus pais. Eu não sei se os seus pais causaram alguma forma de mágoa em você, mas entenda, você não precisa amar os seus pais, não precisa, de uma forma, de um amor que seja, né, esse amor que a gente sente pelas pessoas queridas. Não. Mas você precisa honrar os seus pais. Porque eles foram o veículo para aquilo de mais importante que você tem, que é a sua vida. Você precisa honrar os seus pais, porque eles foram o veículo para que Deus pudesse dar a você a sua vida. E só por isso, você já tem que ser grato aos seus pais. E além disso, eles te deram uma história, que por pior que seja, é a sua história. É essa história que você tinha que viver. E se, eu não sei o que os seus pais, se é que você tem uma questão com eles, caso você ache que o que eles fizeram com você foi grave demais, ou, vamos dizer, isso também serve para uma mágoa profunda, uma raiva que você tenha que não precisa ser com os pais, tá? Pode ser com uma outra pessoa agora.
Mas a questão dos pais, pessoal, é fundamental. Você não precisa só liberar o perdão. Você precisa começar a honrar os seus pais. Dani, mas o meu pai me violentou quando eu era criança. Ainda que você não consiga perdoá-lo por isso, e eu entendo, e Deus também entende, você precisa honrar essa pessoa por ele ter te dado a vida, por ele ter te dado uma história, ainda que você não seja capaz de perdoá-lo. Você não tem que amá-lo, você não tem essa obrigação. Mas honre o que ele te deu, que é o que mais valioso você tem. E eu vou fazer uma sugestão muito forte agora. Eu vou dar uma tarefa para vocês muito forte, para aqueles que tiverem mágoas muito profundas e acharem que tal mágoa é muito difícil de perdoar. Assiste um documentário no Netflix chamado Eu Não Sou o Seu Guru. É um documentário do Tony Robbins. Assiste até o final, porque, se eu não me engano, é a última história do documentário. Só para vocês terem uma ideia, eu tive tanta dificuldade de acreditar que aquilo era verdade, e é o depoimento de uma brasileira, né? Eu na minha ingenuidade, né? Porque imagina se um cara como o Tony Robbins não iria investigar aquela história para ter certeza que aquilo era verdade, para poder colocar num documentário que está no Netflix. Mas eu tive tanta dificuldade em acreditar que aquilo era verdade, que um ato de terror, que alguma pessoa, ou pior, né, algumas pessoas, inclusive a mãe daquela moça, seriam capazes de fazer uma ação tão terrorista. Eu tive tanta dificuldade de acreditar que eu fui pesquisar para ver se aquilo era verdade. Eu encontrei tantas fontes em jornais. Se você tiver alguma dificuldade, eu recomendo que você assista esse documentário, porque aí você olha para aquilo e entende algo que demorou para eu captar. Na primeira vez na verdade, eu só assisti uma vez esse documentário, não consegui assistir de novo, mas depois de muito tempo a minha ficha caiu do que o Tony Robbins estava falando para ela, né? Depois que ela conta a história, ela meio que surpreende ele, né? Ela surpreende o Tony Robbins. Porque alguém já assistiu, gente, aqui? Comenta aqui se algum de vocês já assistiu e sabe o que eu tô falando. Ela fala que é difícil, que ela não tá conseguindo. O nome do documentário é Eu Não Sou o Seu Guru. Eu Não Sou o Seu Guru. A hora que ela fala que para ela é muito difícil, que ela não consegue, tal, sair daquele sofrimento, e ele dá uma burdoada nela. Ele fala assim: você não consegue porque você é uma fraca, porque você é isso, aquilo outro. E aí ela começa a chorar. Então, Célia, assiste até o final. Ela começa a chorar e ela fala a história dela. E dá para ver que ele fica chocado. Ela surpreende porque ele não estava esperando um negócio daquele. Só que no final, ele coloca algo que eu vou traduzir para vocês, porque a minha ficha só caiu depois. Que é o seguinte: o seu maior trauma tem uma relação direta com a sua missão de vida.